presidente Jair Bolsonaro faz uma live para reclamar da decisão do TSE que proibiu transmissões de cunho eleitoral do Palácio da Alvorada, feitas no Palácio da Alvorada, né? O destaque chega de Brasília agora com a Thaís Esprovieri. O presidente Jair Bolsonaro realizou uma live na noite deste domingo para reclamar da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que proibiu a gravação de lives de cunho eleitoral no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Mais cedo, ao falar com apoiadores durante um passeio de moto aqui em Brasília, ele disse que a decisão é estapafúrdia e ainda a classificou como invasão de propriedade privada e disse que continuaria fazendo lives. Na transmissão, Bolsonaro surgiu em um cenário diferente do habitual, no entanto, ele não explicou onde estava. O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, estipulou uma multa de R$20 mil por transmissão e, em caso de descumprimento, além de mais de R$10 mil por vídeo que não fosse retirado do ar em até 24 horas após a decisão. Posteriormente, um recurso da defesa de Bolsonaro ainda foi negado e foi mantida a vedação à veiculação de lives nas dependências do Palácio da Alvorada e do Planalto. A gente não precisa raciocinar muito para saber que não tem nada de estapafúrdio numa decisão que proíbe o presidente de usar um palácio público para fazer campanha eleitoral privada. Ué, mas eu fiz live durante os 4? Fez. Era o presidente, fazia sentido. Mas o candidato Bolsonaro não pode fazer essas lives, pelo menos não no espaço público. Bota o pé para fora do Palácio da Alvorada e pronto. Aí o mundo é seu. Aliás, ele ficou brincando com isso ontem. Ninguém sabe onde eu tô. Ok, não importa onde você tá, contando que não esteja em um dos palácios que pertencem ao Estado brasileiro. E aí chegamos ao segundo item. O Bolsonaro chamar isso de invasão de propriedade privada é para dar risada ou para chorar. Porque ou demonstra uma completa ignorância ou um sentimento de patrimonialismo absurdo, né? Uma incapacidade de compreender a separação daquilo que é público do que é privado. O Palácio do Planalto, seria desnecessário dizer, não é um dos muitos imóveis da família Bolsonaro. Já o candidato pelo PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpriu a agenda no Rio de Janeiro e visitou a quadra da Portela. Numa indireta a Ciro Gomes, do PDT, o petista disse que Leonel Brizola, se estivesse vivo, o apoiaria neste momento. Ainda falou em ser indenizado pelo Estado pelo período em que ficou preso. Hoje, logo mais a partir das 10 horas da manhã, Ciro Gomes promete ler um manifesto à nação em que deve reafirmar a própria candidatura e combater o voto útil nessa reta final, última semana de campanha antes do primeiro turno. Ontem, Simone Tebet, do MDB, participou de uma caminhada em Santana, na zona norte de São Paulo, e foi, inclusive, hostilizada por um grupo de motociclistas. A candidata falava sobre violência política quando teve o discurso interrompido pelo barulho da aceleração das motos. A senadora disse que reage a essas situações gritando paz. O piso nacional de enfermagem volta a ser debatido nesta semana no Congresso. De Brasília, o destaque com Márcio Rocha. Os senadores devem analisar nesta semana ao menos 2 propostas que tentam garantir recursos para que o piso nacional da enfermagem, aprovado pelo Congresso Nacional, seja pago para a categoria. Uma das propostas que devem ser analisadas é o projeto de lei que busca repassar a verba destinada ao combate da Covid-19 aos profissionais da enfermagem e, assim, garantir que a medida seja feita ainda neste ano. A outra é uma PEC que defende que os recursos destinados às chamadas emendas de relator sejam usados para garantir o piso de enfermagem já no ano que vem. Defensor da proposta, o senador Jean Paul Prates afirma que esse tipo de emenda, conhecida também como orçamento secreto, não é definida por critérios técnicos. A gente sabe que as emendas de relator não atendem a critérios de distribuição objetivos. Supremo Tribunal Federal suspende a cassação do mandato de um vereador negro de Curitiba. Destaque é do Ângelo Sfayer. O presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Tico Kuzma, do PROS, disse que a casa vai recorrer da decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que restabeleceu o mandato do vereador Renato Freitas, do PT. Ele tinha sido cassado em agosto por quebra de decoro parlamentar. Negro, o vereador participou de uma manifestação contra o racismo em fevereiro, que terminou com a ocupação da Igreja do Rosário no centro de Curitiba. Com a liminar do STF, que sugeriu que o racismo estrutural da sociedade brasileira contribuiu para a cassação, Freitas está autorizado também a concorrer nas eleições deste ano.
Ataque em um zoológico do Espírito Santo. A manchete agora é de Letícia Cardoso. Segue internada na UTI a bióloga de 24 anos atacada por uma onça em um zoológico localizado na região serrana do Espírito Santo. Elaine Pereira Sampaio teve ferimentos graves no corpo e não há previsão de alta. De acordo com a Secretaria de Saúde, ela passou por uma cirurgia e o quadro de saúde é estável. A administração do Zoo Parque das Montanhas informou em nota que o ataque ocorreu em uma área interna de manejo envolvendo uma onça pintada. O animal não sofreu ferimentos e está em segurança. Disse também que está oferecendo todo o apoio à vítima. O zoológico está fechado para visitação por tempo indeterminado. Julgamento hoje dos acusados de serem responsáveis por uma chacina em uma cadeia do Amazonas. Arthur Coelho. 3 acusados de participação em uma chacina que aconteceu no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, no ano de 2022, vão a julgamento nesta segunda-feira no Tribunal de Justiça do Amazonas. À época, a ação criminosa deixou 12 detentos e um agente penitenciário mortos. Os réus são Gleison Lima Carnaúba, Marcos Paulo da Cruz e Francisco Álvaro Pereira. O processo já foi levado a julgamento em 2013, quando o acusado Gleison Carnaúba foi condenado a 191 anos de prisão em regime fechado. No entanto, a defesa recorreu da decisão por quebra de sigilo da votação dos jurados e a sentença foi anulada em segunda instância. O judiciário já tentou realizar o novo julgamento diversas vezes. Esta será a 5ª tentativa. A Rússia decide até amanhã sobre a anexação de territórios ocupados da Ucrânia. As informações com Arthur Queiroz. A previsão das autoridades russas é concluir amanhã o referendo iniciado no fim de semana sobre a anexação de 4 territórios ocupados ao sul e leste da Ucrânia. Uma das cidades na pauta da consulta é Zaporísia, onde fica a maior usina nuclear da Europa. No fim de semana, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que o país vai responder de forma definitiva caso Moscou use qualquer armamento nuclear para impedir a interferência de outras nações no conflito. Em entrevista à rede ABC, Jake Sullivan disse que as consequências para a Rússia seriam catastróficas. There will be catastrophic consequences for Russia if they use nuclear weapons in Ukraine. Na semana passada, ao anunciar a convocação de 300 mil reservistas para a invasão à Ucrânia, o presidente Vladimir Putin chegou a falar que a Rússia possui tecnologia bélica superior à da OTAN. Neste sábado, o conflito no leste europeu completou 7 meses. Olha, informação importante desta manhã de um atirador que abriu fogo em uma escola no centro da Rússia. Até aqui, qual a informação de que 13 pessoas morreram, a maioria delas crianças. Outras 20 pessoas ficaram feridas, de acordo com a polícia local. Esse crime aconteceu em uma escola que fica na região de Udmurtia, na parte oeste da Rússia. Além de alunos dessa escola, um segurança também morreu. De acordo com as informações mais recentes, esse atirador estava armado com 2 pistolas. Por enquanto, não há mais informações sobre quem seria esse atirador. Essa escola onde ocorreu o crime atende cerca de 1.000 alunos. Então, notícia desta manhã, disparos numa escola na Rússia, deixando pelo menos 13 mortos, entre esses 13, maioria de crianças e 20 feridos. A gente vai, é claro, atualizando aqui as informações que vão chegando direto da Rússia. Só antes da gente voltar ao Brasil, já terminou a contagem de votos na Itália e o partido de extrema-direita Irmãos da Itália venceu e terá o poder sobre a 3ª maior economia da União Europeia, com a vitória histórica de Giorgia Meloni nas eleições... Meloni, o que eu falei? Meloni. Melania Trump. Nas eleições legislativas da Itália, pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra, o país pode ser governado por uma liderança pós-fascista. Essa coalizão de direita, que teve mais de 43% dos votos, é formada, entre outras pessoas, por Silvio Berlusconi, que de certa maneira está de volta às franjas do poder. Aliados de extrema-direita do Partido Ligo, de Matteo Salvini, e do conservador Silvio Berlusconi. O partido do Berlusconi, Força Itália, teve 8% dos votos. Então, pela primeira vez desde 1945, um partido que tem origem na tradição neofascista irá governar a Itália. Quem será a Meloni a liderar a Itália, saberemos no primeiro dia de governo. Discurso, como todo discurso de candidato vencedor, não diz muita coisa.
Se formos escolhidos para governar este país, ela diz, nós o faremos por todos os italianos, com a vontade de unir o povo e de nos concentrarmos naquilo que nos une e não naquilo que nos divide. Chegou a hora da responsabilidade, fecha aspas. É importante, né, dizer para os nossos ouvintes que ao longo do dia, você que está acompanhando a Band News FM certamente vai esbarrar com essa notícia aí. É uma decisão muito importante, definição muito importante. E aí eu estava vendo aqui quais são as principais manchetes que a gente tem, né, dos principais portais aqui do Brasil agora. O Estadão diz, direita radical vence na Itália e Giorgia Meloni é a primeira mulher premier, né, ou pode ser a primeira mulher premier, porque é uma manchete um pouco ainda desatualizada, mas enfim, é assim que o Estadão coloca essa disputa. A admiradora de Mussolini, pós-fascista, Giorgia Meloni conquista a Itália. É o Estado de Minas, está dizendo desse jeito. E também aqui no portal pela agência, é uma agência italiana, mas que o portal G1 coloca aqui, utiliza, né, o texto e a apuração dessa agência italiana. A Itália, partido pós-fascista de Giorgia Meloni, vence as eleições na Itália. Então, ao longo do dia, a gente vai trazer mais detalhes também e algumas análises, né, sobre as eleições na Itália. A gente volta para o Brasil para falar de violência, infelizmente. A gente tem registro de troca de tiros nessa manhã no Rio de Janeiro e tem, inclusive, fechamento de vias importantes do Rio. A Luana Bernardes está na linha para conversar com a gente. Luana, um pouco mais cedo, um dos nossos ouvintes mandou mensagem dizendo que o carro dele havia sido baleado nessa manhã agora. O que a gente tem de informação de trocas de tiros pelo Rio de Janeiro hoje? Luana, bom dia. Oi, bom dia a todos. Linha Vermelha é uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, que liga a Zona Norte ao centro da cidade. Está fechada nesse momento. Está tendo uma operação no Complexo da Maré, conjunto de favelas da Zona Norte, que passa aí pela via expressa, né, que fica ali no meio da via expressa. Motoristas saíram dos carros, muitos estão deitados na pista nesse momento, numa tentativa aí de se proteger do tiroteio, estão usando a mureta de divisão da pista, né, para tentar se esconder aí desses disparos. Desde cedo, muito tiroteio no Complexo da Maré, policiais militares correndo aí nas pistas da Linha Vermelha, né, uma situação, um clima muito tenso na Linha Vermelha para esses motoristas. Ouvintes relataram também que carros voltaram na Linha Amarela, outra via expressa do Rio de Janeiro, uma das principais ligações entre zonas norte e oeste da cidade. Um ônibus chegou a ser colocado atravessado na pista. Ocupantes desse coletivo, os passageiros, né, entraram embaixo do veículo para se proteger dos disparos. Há blindados da Polícia Militar entrando na comunidade. Um helicóptero sobrevoa a região. De acordo com a PM, até o momento, 2 criminosos morreram e 2 fuzis foram apreendidos. A corporação informou que a ação tem como objetivo conter um possível confronto entre 2 facções rivais. Outras comunidades que sofrem a mesma influência da mesma facção, né, contam com operações policiais como Dendê e Serrinha também na Zona Norte. Clima muito tenso, especialmente na comunidade da Maré e na Linha Vermelha, onde policiais correm nas pistas com armas, né, motoristas parados, como você disse. Um ouvinte teve até o carro alvejado por um disparo, uma situação muito preocupante nesse momento. Nossa, Rio de Janeiro, bom, a gente costuma dizer, né, da criminalidade e agora do alcance da criminalidade no Rio de Janeiro. Nesse momento a gente tem uma operação contra o tráfico de drogas, contra traficantes que agem no Complexo da Maré. Me corrige se tiver alguma informação errada, tá, Luana? Então essa operação que acontece agora no Complexo da Maré, fechando a Linha Vermelha, que é uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, e teve inclusive reflexos. Você disse na Linha Amarela também, não que ela esteja fechada agora, mas tem ouvinte relatando a circulação diferente ali na Linha Amarela também, né, Luana? Mais cedo teve esse problema na Linha Amarela. A gente não tem relato de fechamento da Linha Amarela nesse momento, mas o Complexo da Maré, para o ouvinte de outras partes do país entender, o Complexo da Maré, ele passa, né, ele fica às margens da Linha Vermelha, da Linha Amarela e da Avenida Brasil, que são as 3 principais vias expressas da cidade. Hoje o principal problema agora, né, é na Linha Vermelha, que faz a conexão entre Zona Norte e centro da cidade. Que triste, né? Mais um dia, mais uma semana que começa com um ouvinte aqui da Band News FM, morador do Rio de Janeiro, tendo de se proteger, deitar no chão, usar a mureta, guarda-reio, né, da Linha Vermelha, para tentar se proteger dos tiros, e ouvinte relatando que teve o carro alvejado aqui nessa manhã. Luana, bom trabalho, a gente volta a falar um pouquinho mais tarde, combinado? Combinado. Até mais.
Vamos seguir aqui com mais destaques de hoje. Destaques desse fim de semana, mas que continuam ainda rendendo. 3 mecânicos ficaram feridos em um acidente na Stock Car. As imagens são impressionantes. Os detalhes chegam com Yuri Queiroga. Ricardo Maurício e Rubens Barrichello vencem as 2 corridas da rodada de Santa Cruz do Sul, 9ª etapa da temporada da Stock Car Brasil. Na primeira, Ricardo Maurício foi acompanhado de Barrichello e Daniel Serra, enquanto o líder do campeonato, Gabriel Casagrande, chegou em quarto. Na segunda, Rubinho teve logo atrás Matias Rossi e Casagrande. A corrida número 2 foi marcada por um acidente grave nos boxes. 3 mecânicos ficaram feridos após um engavetamento entre os carros de Denis Navarro, Pedro Cardoso e Bruno Batista. 2 deles foram levados ao hospital da região, sendo um com fratura no fêmur. Após a etapa de Santa Cruz do Sul, Gabriel Casagrande viu a diferença para Daniel Serra ter uma ligeira queda, agora é de 18 pontos. Com os bons resultados do fim de semana, Rubens Barrichello subiu para 3º no campeonato e está com 239 pontos, 20 atrás de Casagrande. Cara, é impressionante, né? Porque quem não viu as imagens, né? Um dos carros, ele é liberado, ele estava ali fazendo a troca de pneus e tal, estava fazendo pit stop, e aí, tem outro nome, né? Na Stock Car não é exatamente pit stop, mas enfim, estava ali parado, fazendo a troca de pneus, ele recebe a liberação para sair dos boxes, só que tinha carro passando. E, enfim, não viu, bateu contra um outro carro, que bateu contra um outro, e havia mais um parado ali, recebendo o atendimento dos mecânicos que foram esmagados pelos carros. É impressionante a imagem, pelo menos 3 deles ficaram feridos nesse acidente na Stock Car. Falando agora de futebol, a Série D do Campeonato Brasileiro termina com o título do América de Natal, Cacá Barbosa. O América de Natal é o grande campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. O Mecão comemorou o título inédito mesmo depois de perder por 1-0 para o Pouso Alegre devido à vantagem construída no jogo de ida em Natal ao vencer a equipe mineira por 2-0. O Alvirrubro Potiguar disputou 24 partidas na 4ª divisão do futebol nacional com 13 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. O América é o primeiro clube do Rio Grande do Norte e o 5º do Nordeste a ser campeão da Série D. Os outros 4 foram Guarani de Sobral e Ferroviário do Ceará, Sampaio Correia do Maranhão e Botafogo da Paraíba. Saiu nova pesquisa BTG-FSB, divulgada agora há pouco, trazendo o ex-presidente Lula, candidato do PT à presidência, na liderança da preferência do eleitorado, com 45% dos votos. O atual presidente, que tenta a reeleição, tem 35%, Ciro Gomes e Simone Tebet empatados tecnicamente. Então, Ciro Gomes do PDT aparece com 7%, a senadora aparece com sondagem de 4%. Mas aí sobre os detalhes dessa pesquisa, todos os números, a gente fala daqui a pouquinho, quando reunirmos toda a nossa rede Band News FM. Essa é uma semana aqui decisiva. Todos os dias teremos divulgação de pesquisas de intenção de voto. E no domingo agora, claro, cobertura completa da Band News FM deste primeiro turno. Toda a nossa equipe apostos desde cedinho, trazendo todos os detalhes do voto dos candidatos, do dia dos candidatos, do voto do eleitor. E esse Rivotril aqui, já a partir das 5 horas da tarde, estaremos também acompanhando os números da pesquisa Boca de Urna e o início da apuração, o início e o fim da apuração, com convidados no nosso estúdio. A Mônica Bergamo vai estar por aqui, Dora Kramer, Antônio Lavareda, nosso timaço de colunistas com a gente. Sheila, no horário da propaganda eleitoral no rádio ao meio-dia, geralmente eu tô levando as crianças na escola. E aí, quando começa, eu vou pro YouTube e boto no INEG, para ouvir o comentário de abertura e tal. Sexta-feira eu falei, acho que eu vou ouvir a propaganda política hoje, porque tá chegando a eleição. O Eneg que me perdoe. E fiquei ouvindo. E eu ouvi a propaganda para senador de São Paulo, é onde eu tô. E calhou de ser a propaganda para o Senado na sexta-feira. Eu fiquei impressionado que não tem ninguém ali que tem ideias para o Estado, ou pelo menos ninguém divulgou essas ideias. E todas as propagandas começavam da mesma maneira. São Paulo não quer... Aí preencha de acordo com o seu adversário. Inimigo, preencha de acordo com o inimigo. São Paulo não quer alguém sem experiência. São Paulo não quer um forasteiro. São Paulo não quer um aliado do ex-governador. São Paulo não quer alguém que tenha... Era todo mundo ali falando em nome de São Paulo, mas ninguém falando o que São Paulo quer. Só dizendo o que o Estado não quer. Eu fiquei impressionado com a completa ausência de ideias nessa propaganda eleitoral. E aí vejo aqui, coincidentemente hoje no estado de São Paulo, um levantamento da Adriana Ferraz e da Natália Santos, que os candidatos aproveitaram o debate do SBT no sábado para propor projetos e ideias de Brasil somente em 6% do tempo.
Nos demais 94% do debate era Padre Kelmon puxando o saco do Bolsonaro, era Soraya Tronic falando da vara curta presidencial. É o que é. Era o que é, era isso, era aquilo, era Ciro cochichando, nada de ideia, nada. E aí... É impressionante esse número, né? Porque a gente tem essa impressão, né, de que não foi discutida nenhuma ideia de país, mas quando você vê o percentual, 6% de tempo dedicado à ideia, é nada, né? Nada. Assusta. É o equivalente a gente pegar 1 minuto desses 25 e falar de notícia e ficar falando de groselha durante 24 minutos. E só para não perder aqui o gancho, lamente-se a ausência de Lula nesse debate. Sim. Primeiro, porque qualquer candidato do tamanho de Lula, a essa altura do campeonato, tem a obrigação de comparecer a um debate. Segundo, porque foi ele que disse que o número de debates era excessivo e propôs a formação de pools, ou seja, de redes de emissoras. Formaram-se os pools. E ele, mesmo assim, não compareceu ao debate de sábado. É um desrespeito com o eleitor, né? Um desrespeito com o próprio eleitor dele. E especialmente porque Lula, para ser eleito presidente novamente, ele usa muito mais o argumento de autoridade do passado. Eu já fui presidente, fui um grande presidente, confiem em mim. Do que propostas de verdade para o Brasil que nós temos agora, em 2022. Então, o eleitor de Lula está votando nele no escuro, sem saber exatamente qual é o presidente que vai assumir em 2023, caso seja eleito. Ele tem a obrigação de fornecer mais informações a respeito da sua plataforma e de participar do confronto entre os candidatos. Foi chamado de fujão por Bolsonaro, e sinto muito. Dessa vez, Bolsonaro tem razão. Acabou! 7 horas e 25 minutos, menos 1. Agora só faltam terça, quarta, quinta, só 3. Nesse dias. horário, mais 3 e mais 4 no horário do meio-dia, pelo menos no rádio, para que esse martírio termine temporariamente. Porque na maior parte do Brasil teremos segundo turno. Se houver segundo turno na eleição presidencial, aí é no Brasil inteiro. Então, não comemore antes da hora. Tá todo mundo aqui? Carla Bigato, bom dia mais uma vez, Carla. Bom dia, gente. Aí, semana decisiva, né? A gente estava falando aqui sobre os movimentos eleitorais, sobre debate que teve do pool no último sábado, né? No fim de semana, a ausência do ex-presidente Lula, a participação aqui dos outros candidatos, Simone Tebet, que já partiu pro ataque ali, logo na primeira pergunta, né? O presidente Bolsonaro e Ciro Gomes, o pessoal começou a fazer ali a combinação, sabe? Tipo da match com os nomes. Bolsociro. Quando você chipa, né? Que você coloca o nome... Isso, Cironaro, Bolsociro. Pessoal, porque o próprio Tio Rei falou aqui sobre como se dá a relação deles, né? Eles têm como é que é uma... Aliança Objetiva. Aliança Objetiva, obrigada. Você é maravilhoso, Miguel. Aliança Objetiva, que assim, não é que eles fizeram uma aliança, mas eles têm o mesmo alvo em comum, o mesmo adversário em comum, que é o ex-presidente Lula. Isso os coloca ali numa aliança objetiva. É a mesma lógica da responsabilidade objetiva, né? Se eu falo uma bobagem aqui, a Sheila não abriu a boca. Mas indiretamente ela pode ter algum grau de responsabilidade, porque afinal de contas é ela que me coloca aqui. Sobrou pra você, Sheila. Tô aqui quieta no meu canto. Bom dia. Não, explicando o que significa o objetivo, né? O aposto objetivo nessa ideia de aliança objetiva. Eles não firmaram um acordo, mas escolheram o mesmo adversário e, portanto, na prática, estão travando uma aliança, firmando uma aliança contra o voto útil no fim de semana. Aliás, Ciro disse que vai fazer um pronunciamento às 10 horas da manhã, daqui a pouquinho, um importante manifesto à nação. Aí todo mundo começou a se perguntar se vinha algo que realmente pudesse mudar o jogo. Cara, todo mundo. Os grupos de WhatsApp, dos quais eu faço parte, cara, todo mundo, nossa, será? Será que o Ciro vai abrir mão da candidatura dele? Vai apoiar alguém? Vai apoiar alguém, exatamente. Qual é a chance, será? Não. Zero, gente. Zero. Ele vai só reafirmar a candidatura dele, que a gente recebeu o release, né? É. O Megali encaminhou pra gente o release da assessoria da campanha. Então já tá avisado. E só vai lá reafirmar o voto e fazer uma pregação reafirmar a candidatura e fazer uma pregação contra o voto útil. Mas tem pesquisa, gente. Tem pesquisa que acabou de sair. Então vamos embora. Principais destaques desta segunda-feira, 26 de setembro de 2022.
Nova pesquisa BTG-FSB, divulgada hoje, traz o ex-presidente Lula, candidato do PT à presidência da República, na liderança da preferência do eleitorado. Vamos lá aos números. 45% dos votos para o ex-presidente Lula. O atual presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, tem 35% das intenções de voto, 10 pontos de diferença, então, entre os candidatos, o primeiro e o segundo. Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, estão empatados tecnicamente. O ex-governador do Ceará tem 7%, já a ex-senador aparece na sondagem com 4% da preferência dos eleitores. Felipe Dávila, do Novo, e Soraya Tronic, do União Brasil, somam 1% cada um. Emael, do Democracia Cristã, Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Padre Kelmon, do PTB, foram citados, mas não chegaram a 1% cada. Votos brancos, nulos ou nenhum candidato à presidência são 4%. Não sabem ou não responderam, somam 2%. Aí quando a gente passa apenas aos votos válidos, ou seja, desconsiderando brancos e nulos, a pesquisa BTG-FSB traz o ex-presidente Lula do PT com 48%, o atual presidente com 37%. Ciro Gomes, do PDT, 8%, Simone Tebet, do MDB, com 5% dos votos válidos e os demais candidatos chegam a 3%. Num cenário de segundo turno, Lula tem 52% contra 40% para Bolsonaro. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança de 95%. Foram entrevistados 2.000 eleitores entre os dias 23 e 25 de setembro. Registro no TSE BR 08123/2022. O presidente Jair Bolsonaro critica a decisão da Justiça Eleitoral que o proibiu de realizar transmissões ao vivo de cunho político-eleitoral do Palácio da Alvorada. O candidato à reeleição pelo PL chamou a decisão de estapafúrdia e afirmou que seguirá fazendo as lives. Na noite de ontem, Bolsonaro fez uma nova live num cenário diferente do habitual e ironizou a decisão do TSE. Será que o TSE sabe onde é que eu estou fazendo essa live? Escondido, né? Como se fosse aqui um cara nas trevas. Será que ele está no Alvorada? Descumprindo hoje no TSE? O TSE, meu Deus, que preocupação, TSE. A preocupação com transparência vocês não têm. Que dificuldade tem o presidente para cumprir regras? Para entender que as regras se aplicam a todos, inclusive ao presidente da República. É tão óbvio. O presidente não pode usar um aparato de Estado, nem mesmo um aparato de governo, para fazer propaganda privada. Isso é propaganda privada. O presidente, durante a campanha à reeleição, é um produto que é vendido por marqueteiros, ele é um candidato que é vendido e ele não pode usar o Palácio da Alvorada, não pode usar o Palácio do Planalto, não pode usar nenhum ministério, não pode usar nenhum prédio público. Posso dar não pode exemplo? Usar a sacada da embaixada, não pode usar púlpito do desfile de 7 de setembro. Para fazer campanha eleitoral é tão difícil entender isso. Você lembra que recentemente a gente falava sobre o portal do metrô em São Paulo? Que não podia colocar a situação, o status, está funcionando ou não está funcionando, porque isso pode entrar como propaganda. Certo? Sim. Então tem diversos portais. É um exagero de cautela. É um exagero de cautela, mas ele existe. E a gente tá falando do contrário, né? Tipo, de se abrir completamente, se esgarçar completamente essas regras e ainda usar um tom absolutamente infantil para tentar contestar, né? Porque, gente, foi infantil essa fala, não foi? É uma regra simples. Bota o pé para fora do Alvorada e pronto, o mundo é seu. Eu tenho apartamento em Brasília. Os seus filhos têm apartamento em Brasília, você tem amigos, tem aliados, tem quarto de hotel, tá cheio de lugar para fazer essa live. Que mania de achar que a lei não tem que ser cumprida. É uma regra simples, facílima de ser cumprida para o presidente que defende a lei e a ordem. Menos para ele. Que coisa. Ainda neste domingo, Bolsonaro participou de uma motociata em Brasília. Já o candidato pelo PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpriu agenda no Rio de Janeiro e visitou a quadra da Portela. Em indireta a Ciro Gomes, do PDT, o petista disse que Leonel Brizola, se estivesse vivo, o apoiaria neste momento. Eu tô vendo aqui o neto do Brizola, o Leonel. Se o Brizola estivesse aqui, o Brizola estava junto conosco aqui. Eu tenho certeza disso. Quem deve são eles a mim. Porque em algum momento o Estado vai ter que devolver e me pagar os prejuízos que eles causaram na minha vida.
Importante dizer, até porque a gente falava isso agora há pouquinho, o Megali falava sobre isso agora há pouquinho, quando estávamos apenas para os ouvintes na internet, né, e no nosso canal do YouTube, da ausência de Lula no debate que houve no Pool nesse fim de semana, no sábado à noite, né? Pegou muito mal, é muito ruim quando um candidato não vai, é um desrespeito com o eleitor, então foi isso que a gente disse agora há pouco. Tinha ouvinte falando, vocês não vão falar agora para todo o país e não sei o quê, não tem coragem, Megali? Não, enfim, estamos aqui reafirmando. Quando comentamos alguns dos aspectos desse debate, um debate ruim em termos de conteúdo, ruim para o eleitor na ponta, né? Com pouquíssimo debate de ideias, com linha auxiliar ali daquele padre, que nem padre é, Padre Kelmon, junto com o presidente Bolsonaro, e ausência de Lula, desrespeitando o eleitor. Megali lembrou muito bem, foi um dos pedidos do ex-presidente Lula para que houvesse os pools formados pelas emissoras, que as emissoras se juntassem para a realização de menos debates do que se cada um decidir fazer o seu próprio, né? Pronto, os pools foram organizados para isso, né? E ainda assim, o candidato do PT não foi. Muito ruim. Ciro Gomes também esteve no Rio de Janeiro neste domingo, visitou a Rocinha. Em discurso, ele citou a pandemia de Covid-19 para fazer críticas ao atual presidente. O Brasil tem 3% da população do mundo. E entre nós brasileiros, morreram 11 de cada 100 pessoas que morreram de Covid-19 no mundo. E hoje, a partir das 10 horas, a gente falava mais cedo também, Ciro Gomes promete ler um manifesto à nação em que deve reafirmar a própria candidatura e combater a fala, né, do tal do voto útil nessa reta final de campanha. Simone Tebet, do MDB, participou de um encontro em São Paulo com foco na moradia e fez uma caminhada na zona norte da capital paulista. A candidata defendeu políticas voltadas às mulheres. Principal e primeiro projeto que nós vamos pautar no Congresso Nacional é a igualdade de salários entre homens e mulheres, porque lamentavelmente no Brasil a mulher que exerce a mesma atividade que o homem recebe 20% menos. Durante a caminhada em Santana, na zona norte de São Paulo, Simone Tebet foi hostilizada por um grupo de motociclistas. Enquanto ela falava de violência política com apoiadores que acompanhavam o carro de som no qual ela estava, a candidata teve o seu discurso interrompido pelo barulho de motos aceleradas ao máximo. O tal daquele bololô, né? Bololô, sabe quando faz? Na quebrada o pessoal chama de bololô. Quando você acelera a moto e fica aquele barulho insuportável, não dá para ouvir mais nada, é estourando o escapamento e tal. E aí quando ela retomou a fala, Tebet falou sobre a situação, respondeu a essa situação gritando paz. A gente teve um fim de semana bem atípico no que se refere a essas interrupções ou a situações complicadas nessas agendas políticas, né? A gente teve isso acontecendo com a Simone Tebet, tudo bem que não houve nenhum tipo de agressão física e tudo mais, mas é algo que interrompe a fala, né, de um candidato. A gente teve na passeata do Boulos, né, em São Paulo, a gente está falando de um candidato a deputado, isso está aqui mais para baixo? Tem sim, o Augusto Vale pode contar os detalhes para a gente quando os integrantes do MBL se envolveram nessa confusão com o candidato. Fala aí, Augusto Vale. O candidato do PSOL à Câmara dos Deputados, Guilherme Boulos, critica a ação da Polícia Militar durante a abordagem na Avenida Paulista e nega que tenha agredido adolescente durante ato de campanha. Ontem, um jovem de 15 anos estava gravando o ex-candidato à presidência enquanto perguntava sobre ditaduras em países socialistas como Cuba. Neste momento, a câmera do celular fica escura e não é mais possível ver o que acontece. Em outro vídeo, o adolescente é cercado por militantes do PSOL, que o agridem com tapas e chutes. Após toda a confusão, integrantes do MBL convocaram policiais militares, que tentaram levar Boulos preso. No entanto, ele se recusou alegando que é candidato e só poderia ser detido em flagrante. Vamos falar agora sobre disparos de mensagens de cunho político em massa que estão sendo investigados no Paraná. O Ângelo Sfair vai explicar exatamente o que aconteceu. O Núcleo de Combate aos Cybercrimes da Polícia Civil do Paraná iniciou as investigações para apurar os responsáveis pelo disparo em massa de uma mensagem de campanha eleitoral em favor do presidente Jair Bolsonaro do PL.
O envio partiu de um número vinculado a serviços públicos do governo do Paraná. O SMS afirmava que Bolsonaro será reeleito no primeiro turno e que, se isso não ocorrer, deverá ocorrer invasões ao Congresso e ao STF. Em nota no final de semana, o governo do Paraná se disse vítima do crime e que o disparo das mensagens partiu da Algar Telecom. A empresa alegou ter identificado um acesso indevido à rede. Disse também que a conta foi bloqueada e que colabora com as apurações. E o filho 04 do presidente Jair... Engraçado como a gente usa essa nomenclatura, né? O Jair Renan defendeu a mãe e rebateu a primeira-dama Michele Bolsonaro. Informações de Brasília com Rafael Procópio. Jair Renan, filho de Jair Bolsonaro, saiu em defesa da mãe nas redes sociais após uma troca de farpas indireta entre a atual e a ex-esposa do presidente da República. Ele defendeu o direito da mãe, Cristina Bolsonaro, em usar politicamente esse sobrenome para concorrer a uma vaga na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Entre os argumentos, Jair Renan alegou que ele é fruto de uma relação de 16 anos entre Cristina e Jair e tem total direito de usar o sobrenome. Além disso, ele cita o fato do sobrenome também ser dele, o que possibilita a mãe de usá-lo. Toda essa situação começou após uma postagem da primeira-dama Michele Bolsonaro promovendo a candidatura do irmão dela, que também concorre a uma vaga à Câmara Legislativa. Na postagem, Michele afirma que esse é o único candidato em Brasília para deputado distrital apoiado pela família. Por fim, a primeira-dama diz para os seguidores ficarem alerta com os alpinistas que estão tentando subir na vida usando o sobrenome Bolsonaro. Bom, eu estava citando os casos aqui de acirramento de ânimos, né, nas agendas do fim de semana. A gente já falou do Guilherme Boulos em São Paulo. Teve no interior paulista também a Isa Pena, né, uma outra candidata que acabou sendo alvo, mais uma vez, de agressão e de assédio. E aí, por parte de uma pessoa, segundo ela, ligada a Fernando Cury, que era aquele deputado que acabou sendo punido por causa de assédio, né? Ele apalpou a Isa Pena dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo e a gente noticiou isso aqui longamente, né? Ele foi condenado por isso na Assembleia Legislativa, né? Ele passou por um processo e acabou respondendo por isso. E aí, segundo a Isa Pena, um desses funcionários do Fernando Cury acabou cometendo também um assédio com ela, se disfarçou ali de eleitor, pediu para tirar uma foto com ela e aí a atacou, né? Direcionou contra ela agressões verbais, apalpou ali de lado também, fingindo que ia tirar uma foto com ela. E aí isso acabou gerando uma grande confusão. E a gente vai trazer mais detalhes, né, sobre esse assunto também daqui a pouquinho. O fato é que a gente tem uma semana e alguns dias de ânimos muito acirrados. Então a gente estava até conversando aqui fora do ar, conversando com o Sandro Badaró, que é da nossa chefia aqui da redação da Band News, que a gente tem que, né, tirar o pé, vamos colocar uma marcha um pouco mais lenta, não pesada, mas para a gente rodar de uma forma um pouco mais tranquila e mais fluida. Estamos todo mundo junto, a gente está todo mundo aqui, não independe da ideologia, linha política, do que pensa, do que não pensa, em quem vota, em quem não vota. Que a gente quer tranquilidade para seguir esse momento todo mundo junto, né? Então, vamos deixar esse tipo de coisa, de violência para trás, porque não é disso que a gente precisa nesse momento, absolutamente, né? Só lembrando que, como a Sheila disse, a gente vai estar aqui no domingo, dia 2 de outubro, domingo de eleição, todo mundo trabalhando para trazer as informações da apuração. Ô Sheila, posso pedir para você uma informação que acho que você tem, porque você está trabalhando também na montagem dessa composição, de colunistas, de tudo mais, né, para o domingo, que vai ser um dia bem cheio. A gente começa a receber as primeiras informações oficiais do TSE de contagem de voto já com as urnas fechadas. A partir das 5 horas da tarde, é isso, a gente já começa a ter acesso às primeiras informações. A gente vai ter que repetir isso ao longo de toda a semana para o nosso ouvinte se programar também, né? Às 5 horas da tarde saem uns números de boca de urna, de pesquisa boca de urna. E aí a gente tem uma diferença, embora a gente já comece a receber os dados divulgados da apuração a partir das 5 horas, a gente não pode divulgá-los às 5 horas, porque a gente tem uma diferença de fuso. Então, no norte do país, a eleição ainda não vai ter acabado. A gente fala 5 horas pelo horário de Brasília, mas em uma parte do país ainda não vai ter dado 5 horas, vai ser 4 horas da tarde, né? Então, a gente só a partir das 6 horas é que pode começar a divulgar esses números oficiais da apuração. Então, a partir das 5, números da pesquisa boca de urna, mas aí depois das 6 horas é que a gente divulga, apesar de a partir das 5 a gente já ter acesso aos números da apuração, a gente passa a divulgá-los a partir das 6 horas. Normalmente é isso que acaba acontecendo.
E a gente já às 6, vamos ver como vai ser nesse ano, né? Já com um bom volume de votos apurados, né? Só lembrando, quem costumava fazer boca de urna era o Ibope, né? O Datafolha já não fazia há algum tempo. Mas o Ibope, agora IPEC, para fazer essa pesquisa precisa ser contratado por alguém. Sim. Pela Band, pelo Globo, pela Folha de São Paulo. E muitos órgãos de imprensa têm optado por não fazer essa contratação por entender que a pesquisa envelhece muito rápido, né? Quando os dados são divulgados imediatamente. Você está falando ainda da boca de urna, a gente já tem dados bem avançados da contagem dos votos. Então a gente ainda não tem a absoluta certeza de que haverá boca de urna. Saberemos durante a semana. Mas em tese é isso. A partir das 5, resultados de boca de urna. A partir das 6, resultados da apuração mesmo. Já bem avançados. Às 6 horas, então, o TSE começa a divulgar as informações, já começando a consolidar, né, essas informações. E aí, a gente tem algum tipo de estimativa do horário em que a gente vai estar... Ô, Sandro Badaró, senta aqui. A gente já citou você um pouco mais cedo. Por favor, senta aí, porque a gente está... Enfim... Carla, bom dia a todos. Bom dia. Tem uma mudança nesse ano. Também a gente tem uma eleição esse ano com um horário consolidado. Então, por exemplo, a gente citou o norte do país, é uma decisão de dezembro de 2021 do TSE. Teremos uma eleição diferente. A gente foi meio até pegou de surpresa porque ninguém lembrava disso. Então, o que acontece nesse ano? O horário é o de Brasília. Então, a eleição é das 8 às 5 da tarde, horário de Brasília. Em estados do norte, a urna vai abrir mais cedo. Então, às 7 horas da manhã, horário local, 8 horas da manhã, horário de Brasília. E a gente tem uma apuração já começando às 5. Como é um horário unificado no país, diferente de outros anos, que a gente esperava outros estados, esse ano às 5 da tarde, no horário de Brasília, pode ser divulgado os primeiros resultados, né? Por causa disso, a gente tem pela primeira vez, então, uma eleição com horário unificado. O de Brasília. Então, se você é ouvinte de Manaus, saiba que as urnas serão abertas no horário de Brasília. E o mais importante, fecham no horário de Brasília. Perfeito, o Acre, por exemplo, não vai poder votar às 4h30 da tarde no horário local. Exatamente. Até o horário, 5 horas pelo horário de Brasília. Exatamente. O que muda também é a cobertura aqui da Band News FM, porque às 5 horas da tarde o TSE já pode começar a divulgar dados, inclusive da eleição presidencial, e o que o Megali falava, uma expectativa se teremos ou não boca de urna exatamente por isso. Adiante desse fato aqui, possivelmente não mesmo, então. Possivelmente. Vai envelhecer muito rápido. Esses números vão envelhecer muito rápido. Normalmente a gente tinha os primeiros dados da pesquisa, da apuração nacional ali às 7 da noite, quando fechava no norte, e já vinha com uma ampla margem assim, de urnas apuradas. Agora a gente já começa, então, 5 da tarde, horário de Brasília, urnas fechadas em todo o país. Rimos muito e eu puxei o tapete da Sheila bonito. Você viu, né? Porque a Sheila tá aqui toda preocupada em fazer a parte de RP e conversar com as pessoas e reunir os colunistas. Devia ter chamado o Sandro Badaró logo de cara. Que tá... Lucas Belotti. Gente, eu não lembrava disso. Então, é decisão de dezembro do ano passado. O que vai ter de gente, os atrasados do Enem, possivelmente teremos os atrasados. Será? Por isso a gente vai precisar repetir isso aqui todos os dias, eu acho. Até por isso, então, eu tava tentando, na verdade, me programar pro próximo domingo, né? E isso foi bom porque serviu pras outras pessoas também. Então, mas sabe o que eu acho? A gente tem que repetir, óbvio. Todos os dias. Mas o noticiário local dessas regiões vai martelar essa informação sem parar. Precisa, né? As rádios locais vão falar sem parar. Claro que é importante a gente falar também no âmbito nacional, mas certamente a imprensa local vai cumprir esse papel. Né? E horários diferentes teremos agora em 2022. Valeu, Sandro. Obrigada, Sandro. A Itália será liderada pela extrema-direita pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Informações com Arthur Queiroz. Giorgia Meloni deve ser confirmada para o cargo de primeira-ministra da Itália. As pesquisas de boca de urna apontam que a coalizão de extrema-direita, formada, entre outros partidos, pelo pós-fascista Irmãos da Itália e o Força Itália de Silvio Berlusconi, teve entre 41% e 45% dos votos nas eleições deste domingo.
O bloco conservador deve controlar as duas casas do parlamento, com 236 deputados do total de 400 e 117 senadores do total de 200. O Partido Democrata, o maior de centro-esquerda do país europeu, reconheceu a derrota. O resultado final das eleições começará a ser conhecido nesta segunda-feira. Com a confirmação, será a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que o país, um dos fundadores da União Europeia, será governado por um primeiro-ministro que pertence a um partido político de extrema-direita. Sobe para 13 o número de mortos depois de um homem abrir fogo dentro de uma escola na Rússia. Agora há pouquinho a gente trazia informação. 7 menores de idade, 6 adultos estão entre essas vítimas. Cerca de 20 pessoas, a maioria crianças, ficaram feridas. Foram levadas a hospitais da região. As primeiras informações apontam que esse atirador cometeu suicídio na sequência. Ele estaria vestido todo de preto, com símbolos nazistas na roupa. Esses crimes aconteceram a mais de 1.000 quilômetros da capital Moscou. A gente segue acompanhando, repetindo a informação, atirador que abriu fogo em uma escola da Rússia, 13 mortos e mais de 20 feridos até aqui. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali. Um beijo também aí para nossa Sheila Magalhães, nossa primeira-ministra, e para Carla Bigato. E ontem, hein? O teu Corinthians perdeu, hein, Megali? Bem, gente, decisão ontem entre Palmeiras e Corinthians na Arena Neoquímica. O que aconteceu? Palmeiras ganhou de 1-0. Ontem, grande destaque para o Palmeiras no terceiro tempo da Band. Agora, o negócio é o seguinte, cara. O Palmeiras, ele simplesmente ganha tudo. Teve sábado um torneio de bandas e fanfarras na zona leste de São Paulo, lá na região de Itaquera. Palmeiras ganhou. Teve uma competição de buraco no baralho. Palmeiras também ganhou. Sabe, o papagaio mais bonito e tal nos céus é palmeirense. O Palmeiras ganhou também nisso. É uma coisa impressionante. O Endrick é um novo Neymarzinho, é um novo Juareizinho. Não é um Pelézinho, né? Por impossível. Mas ele jogou muita bola, fez o gol, entrevistei ele depois do jogo, ele me deu uma entrevista linda, é um menino da cabeça maravilhosa. Não é estrela. Ele está bem orientado pela família, pelos seus representantes. E o passe dele, como era dito antigamente, quem quiser tirar o Endrick do time do Palmeiras, tem que pagar 400 milhões de reais. É brincadeira ou você quer mais? E o moleque tem 16 para 17 anos e ontem ele decidiu. Porque o talento não tem idade. O moleque realmente é espetacular. E vamos ver o que vai acontecer nessa semana com o time do Tite, né? Jogamos contra morto-vivo aí da seleção de Gana e o Brasil goleou 3-0. Agora, o time da Tunísia é um pouco melhor, hein? Porque eu não aguento mais ficar na fila desde 2002 com o Filipão. Meu amigo, eu quero falar com você agora que bate uma bolinha, joga um tênis, faz caminhada, dá sua corridinha ou vai à academia fazer um spinning. Musculaçãozinha, um crossfit. Treinar é bom, não é mesmo? Melhor ainda é manter em dia a saúde das articulações, dos joelhos, do quadril e cotovelos. Quer uma dica para te ajudar com isso? Colanflex Ultra. É na cabeça, certinho. Colanflex Ultra. Tem, olha, o colágeno tipo 2, que ajuda na manutenção da saúde de articulações, entendeu? Além disso, tem vitamina D e magnésio, que auxiliam a formação dos ossos. Colanflex Ultra é um aliado do seu treino e da sua saúde. Atleta sofre, né? Mas não precisa. Colanflex Ultra, já nas melhores farmácias do Brasil.